E aí, meus amores? Não vou nem perguntar se vocês estão com saudade, porque a resposta é óbvia. Vocês estão morrendo de saudade da minha presença, do meu carisma, das minhas brincadeiras, do meu carinho, do meu puxão de orelha. Tudo isso eu sei, mas é bom para vocês me valorizarem quando essa pandemia acabar, tá entendido? Ó, valorizem esse risco na minha sobrancelha, valorizem esse risco aqui, ó, esse cabelo raspadinho e principalmente esse professor maravilhoso que ama vocês, tá bom? Então, ó, nesse módulo, minha lente continua ardendo. Vocês percebam que há uma grande probabilidade de eu voltar cego a dar aula, tá? Mas nesse módulo, enquanto eu enxergo, estaremos falando sobre as revoltas coloniais na América Portuguesa, né? As revoltas e a crise na América Portuguesa. Então, essas revoltas, gente, são classificadas em dois grupos. Primeiro grupo, as revoltas que a gente chama de reformistas ou nativistas. Então, anotem, reformistas ou nativistas. E o segundo grupo são o que a gente chama de revoltas separatistas. As revoltas nativistas ou reformistas são aquelas revoltas que acontecem no intuito de reformar alguma medida que Portugal tenha tomado. Enquanto as revoltas separatistas, o nome já diz, elas querem separar o Brasil ou aquela região de Portugal, tá? E quais são essas revoltas? Primeiro a gente vai falar sobre a revolta de Beckman, que acontece lá em 1684 no Maranhão. Essa revolta vai acontecer, gente, quando o governo português, numa maneira de tentar aumentar sua arrecadação, ele vai criar a Companhia de Comércio do Maranhão. O que é uma companhia de comércio? A companhia de comércio seria um intermediador das relações comerciais. Como assim, professor? Antes, os latifundiários compravam o escravizado direto no traficante. Agora não pode mais. A companhia vai lá, compra esse escravizado por um valor e vende por um valor mais caro para o proprietário no Maranhão. A mesma coisa vai acontecer com os produtos. Eles compravam os produtos industriais direto nos fornecedores. Agora não, a companhia de comércio compra e vende para os caras. E na hora dos produtos que esses caras produzem lá no Maranhão, eles que vendiam direto para a metrópole, direto para os comerciantes da metrópole, desculpa, agora não. Eles vão vender para a companhia de comércio e ela vai revender para a metrópole. Em outras palavras, gente, isso estava encarecendo o preço do escravizado, encarecendo o preço dos produtos que chegavam, do gado que chegava, e além disso, na hora de comprar os produtos de maranhenses, a companhia de comércio pechinchava. Então, qual é o objetivo dessa revolta? Acabar com a companhia de comércio do Maranhão. Qual é o desfecho dessa revolta? Os irmãos Beckman, por isso a revolta de Beckman, são latifundiários. Os irmãos Beckman são assassinados em praça pública, né, fuzilados. Porém, algum tempo depois, poucos meses depois, a companhia de comércio chega ao fim. Então percebam, mesmo tendo atendido a reivindicação dos proprietários lá do Maranhão, na revolta de Beckman, eles precisavam, Portugal, dar uma punição exemplar. Então vão lá e assassinam os líderes. Essa ideia de punição exemplar é muito forte na história da América Portuguesa, né? Tiradentes, Conjuração Baiana também, e por aí vai. Frei Caneca, na Confederação do Equador, e agora a gente viu os irmãos Beckman. Então, é reformista ou separatista? Em algum momento falou em separar de Portugal? Não, só queria o fim da companhia de comércio, ou seja, nativista. Objetivo da revolta, fim da companhia de comércio. Grupos que participaram, grandes latifundiários. Desfecho, execução dos líderes, porém, reivindicações atendidas. Outra revolta que vai acontecer é a Guerra dos Emboabas, entre 1706 e 1707. Essa Guerra dos Emboabas, gente, vai acontecer na região onde o ouro é descoberto. Ali, próximo a Goiás, Minas Gerais. Na verdade, em Minas Gerais, né? E por que acontece? Havia uma promessa do governo português que quem descobrisse ouro seria o dono daquela região ali, tendo de pagar os impostos a Portugal, o quinto. Só que quando o ouro é descoberto em abundância, a notícia se espalha, vem muito latifundiário do Nordeste querendo ficar rico, vem gente de Portugal querendo ficar rico, e há um enxame de pessoas ali naquela região aurífera. Daí é travada uma batalha. Vamos lembrar quem descobriu o ouro no Brasil? Os bandeirantes. Que batalha são essa? Que batalha é essa? Os emboabas versus os bandeirantes. Emboabas significa estrangeiro, tá? Na língua tupi-guarani. Então esses emboabas e estrangeiros, né, e bandeirantes vão travar uma guerra pela disputa do ouro.
Então, o objetivo, o porquê dessa Guerra dos Emboabas, a disputa pela exploração do ouro na região ali das Minas Gerais. Desfecho, Portugal apoia os emboabas, os bandeirantes que descobriram o ouro são expulsos daquela região, os emboabas passam a explorar o ouro e Portugal resolve criar a capitania de Minas Gerais. Até então, Minas Gerais fazia parte de São Vicente, atual São Paulo. Então, a capitania de Minas Gerais é criada nesse contexto. Peraí, estão brigando? Então, melhor a gente criar uma capitania específica para as Minas. Por isso, Minas Gerais, tá? Então, objetivo, disputa, causa da guerra, disputa pelo ouro entre bandeirantes e emboabas. Desfecho, expulsão dos bandeirantes, criação da capitania de Minas Gerais, como uma maneira de você criar uma capitania específica para exploração de metais preciosos, beleza? A outra revolta é a Guerra dos Mascates, que acontece entre 1709 e 1710. Essa guerra, gente, ela acontece lá em Pernambuco. Pernambuco tem duas grandes cidades, Recife e Olinda. Olinda era aquela cidade tradicional do plantation, latifúndio, mão de obra escravizada, monocultura, de cana-de-açúcar, tá? Só que Recife vinha se destacando. Recife é uma cidade comercial. Mascate quer dizer comerciante. Então, esses mascates estavam ficando ricos. E os olindenses estavam em declínio. Porém, tinha uma questão. A Câmara de Vereadores, que era o poder real da época, nesse poder local, a Câmara de Vereadores era em Olinda. Ou seja, em Olinda estava o poder político. Ela respondia pelos interesses de Recife também. Obviamente, esses homens bons, vocês lembram quem eram os homens bons? Os homens bons eram os vereadores, os caras que participavam da Câmara de Vereadores. Na verdade, eram latifundiários, né? Então, esses homens bons de Olinda obrigavam os recifienses a pagar uma série de impostos, obrigavam os recifienses, as mascates, a fazer empréstimos aos latifundiários de Olinda, cobravam altas taxas sobre os produtos desses mascates, ou seja, dificultavam a vida desses comerciantes como uma maneira de continuar, né, por cima. Obviamente, os mascates não aceitam isso bem. O que eles fazem, então? Promovem uma revolta. Eles criam um exército reivindicando a separação. Ah, professor, então a revolta separatista? Não. Eles não querem se separar de Portugal. Eles querem separar Recife de Olinda. Eles querem criar uma Câmara em Recife para não mais ser subordinado à Câmara de Olinda. Após cerca de 1 ano e meio de guerra, o governo português decide apoiar os mascates e legitima a atuação desses mascates. Vai lá, cria uma Câmara Municipal em Recife, a briga chega ao fim. Óbvio que os olindenses tentaram travar isso, mas no fim das contas, o objetivo dos mascates é alcançado, a separação política. Agora, Olinda responde por Olinda, Recife responde por Recife. Então, qual o objetivo dessa guerra? Os recifienses, os mascates, queriam criar uma Câmara Municipal própria, para não mais ficar subordinado a Olinda. E qual o desfecho? Sim, eles conseguem criar essa Câmara, beleza? A próxima revolta vai ser a revolta de Filipe dos Santos ou Vila Rica, em 1720, na região de Minas Gerais. Pode ser chamado desses dois nomes no vestibular. Filipe dos Santos, o líder, Vila Rica, a região de Minas, onde ela aconteceu, tá? Essa revolta é simples, ela vai se dar porque os membros de Vila Rica, os cidadãos, principalmente os lavradores, os donos das minas, eles não aceitaram a criação de uma casa de fundição na região. Vocês lembram o que é uma casa de fundição? Uma casa de fundição é aquele local onde o ouro em pó é transformado em ouro em barra com selo real. Isso impede o contrabando, garante a arrecadação de impostos para os cofres portugueses. E lá em Vila Rica eles não aceitaram bem isso. Se revoltam, invadem, tentam destruir a casa de fundição. No fim das contas, qual é o desfecho? Então o objetivo, impedir a atuação da casa de fundição. O desfecho, Filipe dos Santos é morto em praça pública. Olha, mais uma vez punição exemplar. Filipe dos Santos é morto em praça pública. E a casa de fundição funciona só por alguns poucos anos, depois ela é desativada pelas pressões populares. Mais uma vez, atende em algum momento as reivindicações, mas pune exemplarmente o seu líder. Uma maneira de evitar novas grandes revoltas. Então, revolta de Filipe dos Santos ou revolta de Vila Rica é a mesma coisa. As duas próximas revoltas
São revoltas separatistas, ou seja, desejavam separar aquela região ou o Brasil inteiro de Portugal. Que revoltas são essas? Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Ambas as revoltas estão no contexto de iluminismo, estão no contexto de processo de industrialização no mundo, estão no contexto de Revolução Francesa, estão no contexto de Revolução Americana, ou seja, elas bebem de várias influências. Influência iluminista, influência da Revolução Francesa, influência da Revolução Americana. E como que elas se dão? E elas têm algumas similaridades e algumas diferenças. Quais são as similaridades? Então, se cair lá no vestibular, o que tem de comum entre a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira? Lembrando que elas estão no espaço de tempo próximo. A Inconfidência Mineira, 1789, mesmo ano da Revolução Francesa. E a Conjuração Baiana, 1798. Então, quais são as semelhanças delas? Ambas desejavam um projeto republicano, ou seja, não querem uma monarquia como sistema de poder, querem uma república. Olha a influência iluminista. Ambas desejavam a separação de Portugal. Enquanto a Conjuração Baiana falava em um Brasil separado, a Inconfidência Mineira se limitava inicialmente a Minas, Rio e São Paulo separado, e depois a gente separa o resto do Brasil. Mas ambas queriam separar a região, ou o Brasil, de Portugal. Então, ambas são separatistas, ambas são republicanas, ambas têm influências iluministas, ambas são influenciadas também pela Revolução Americana, pela independência das 13 colônias, mas tem algumas diferenças, principalmente no que tange a grupos sociais. Na Conjuração Mineira, o grupo social era a elite, os lavradores, né, donos das minas, os liberais, como o próprio Tiradentes, que era um dentista e também era E, gente, me fugiu, uma espécie de militar da época, mas tem um nome que se dá agora, me fugiu. E essa classe alta tinha reivindicações que atendessem à classe alta, como eles queriam industrializar Minas Gerais, na época era proibido a produção de manufaturas. Eles queriam criar uma universidade em Minas Gerais e queriam uma Minas Gerais independente. O lema era liberdade ainda que tardia, tá? Inclusive o termo uai, que é muito usado em Minas Gerais, uai, era um código desses inconfidentes, né? As reuniões eram secretas, aconteciam em locais, né, secretos, e quando alguém batia na porta para chegar na reunião, a pessoa que estava dentro falava o seguinte, uai, e o de fora respondia, união, amor e igualdade. Era a senha para poder entrar. E, na medida que a Inconfidência foi descoberta, isso vai para os jornais e cai na boca do povo, esse uai, que virou quase que parte do vocabulário dos mineiros, né? Mas, fato é que a Inconfidência Mineira foi feita por uma elite, então é muito importante lembrar disso, tá? Ela não chega a se concretizar porque ela é denunciada, ela é delatada por um dos membros, e, no fim das contas, o único que se entrega como confidente, que se entrega como realmente um cara que desejava promover as mudanças, é o Tiradentes. Tiradentes é preso em 1789 e executado em 1794. Executado como foi Felipe dos Santos, como foi Frei Caneca, como foram os irmãos Beckman. Só que Tiradentes vai virar herói, gente, isso é importante saber, tá? Num projeto de construção de memória. A primeira imagem do Tiradentes vai ser pintada apenas em 1894, 100 anos depois da execução. Isso vai se dar no contexto, a gente vai ver mais à frente, se Deus quiser presencialmente, no contexto de introdução da República no Brasil. Quando a República dá um golpe na monarquia, era preciso criar heróis, criar um imaginário, uma memória heróica da República. Daí eles pegam o Tiradentes, que ficou 100 anos ao léu, ficou 100 anos isolado, esquecido na história, e resgatam a memória dele. Então Tiradentes não era herói da sua época, tá? Tiradentes vai virar um herói 100 anos depois, que a gente chama de projeto de construção de memória, tá? Então a Inconfidência Mineira, feita pela elite, reivindicava universidade, reivindicava projeto industrial, reivindicava uma república de voto censitário. Olha o caráter elitista. Uma república que só votariam aqueles que tivessem uma renda. Diferente da Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana, ou também pode ser chamada no vestibular de Revolta dos Alfaiates, ela vai envolver diversos grupos. Ela envolve os alfaiates, que eram costureiros, né? Ela envolve também
mulatos, homens recém-libertos, né? Recém-alforriados, envolve militares de baixa patente, envolve trabalhadores mais pobres, ou seja, é uma revolta que envolve as classes mais pobres da sociedade. E os seus líderes, o João de Deus, o Cara Negra, são todos homens pretos. Isso também mostra um pouco do porquê da história abandoná-los, né? Ao longo da nossa história, os nossos heróis negros foram esquecidos, né? E a Conjuração Baiana desejava, parte dela, o fim da escravidão, coisa que os Inconfidentes Mineiros nem tocavam, até porque eles eram escravizadores. Ela defendia a República de Voto Universal. Ela defendia o combate à miséria. Ela defendia os melhores salários aos soldados e aos trabalhadores em geral. Ou seja, era uma revolta extremamente popular. E ela chega a ir para a rua. Eles, numa madrugada, colam panfletos em vários locais públicos, na escola, igrejas, e esses panfletos conclamando, né? Povo baiano, vamos nos unir, não sei o quê. Eles entram em guerra com o governo, chegam a tomar ali Salvador por algum momento, mas o governo, enfim, consegue deter essa revolução e os seus líderes, o principal deles, João de Deus, e mais 3 outros líderes, são presos, são enforcados e esquartejados. O mesmo fim que teve Tiradentes, mas na hora de escolher o herói, 100 anos depois, a República poderia ter escolhido os conjurados, não poderia? João de Deus, por exemplo? Poderia. Só que, eles eram muito à frente, né? Eles falavam numa igualdade social, coisa que Tiradentes não falava. Então a República, nossa, vocês vão ver lá na frente, não veio como uma revolução, veio como uma manutenção de latifundiários no poder. Então eles não podiam promover o heroísmo de alguém tão radical. Por isso, a escolha foi feita pelo Tiradentes, um Inconfidente Mineiro da elite, e não por um conjurado da Conjuração Baiana. Beleza? Faça exercícios do Enem e do vestibular. Eu vou estar mandando também alguns exercícios para vocês. Beijo!